Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula de Química, classificação periódica, aula número 1. Vamos começar o estudo da classificação periódica através do histórico da tabela periódica. Não é muito comum cair em processos seletivos, mas por uma questão didática, nós começamos o estudo através desse histórico. Primeiramente, temos que entender o que levou o homem a organizar os elementos químicos. Bem, o que levou o homem a tentar organizar os elementos químicos foi justamente o aumento no número de elementos químicos. Até 1650, ou até antes, o homem conhecia apenas 11 elementos químicos. Mas com o surgimento da química, que surgiu em 1661, tá bom? E a evolução dessa ciência, o número de elementos foi aumentando. Você tinha 14 no final do século XVII, no final do século XVIII já eram 33, no final do século XIX, 83, final do século XX, 112. Então, esse aumento no número de elementos levou o homem a tentar organizar esses elementos, pois quando você tem uma quantidade pequena de elementos, é fácil trabalhar, mas quando você já tem uma quantidade maior de elementos, já é necessária uma organização. Vamos fazer uma analogia. Se você tem uma quantidade pequena de livros, é fácil você encontrar o livro que você quer naquela quantidade pequena. Mas quando você já tem uma quantidade grande de livros, o melhor é organizar esses livros através do autor, gênero, para quando você precisar de um livro, já seria fácil você encontrar esse livro se você tem uma coisa organizada. A mesma analogia você leva para os elementos químicos. Se você tem uma quantidade grande de elementos químicos e você vai trabalhar com esses elementos, é melhor tentar organizá-los, tá bom? Vamos agora conhecer as 3 tentativas iniciais de organizar os elementos químicos. Em 1817, Johann de Boraine, ele organizou os elementos conhecidos em tríades. Tríades são grupos de 3 elementos. Não foram 3 elementos aleatórios, esses 3 elementos continham propriedades semelhantes. Essa tentativa ficou conhecida como tríades de Boraine. Lítio, sódio e potássio era uma tríade. Cálcio, estronço e bário, outra tríade. Cloro, bromo e iodo, outra tríade. Então isso foi uma tentativa, os elementos foram organizados dessa maneira. Uma característica dessas tríades é que o elemento do meio da tríade, a massa atômica dele, era aproximadamente igual à média do primeiro com o terceiro da tríade. Somava o primeiro com o terceiro, tirava a média, aproximadamente igual ao elemento do meio. Tá bom? Então essas foram as tríades de Boraine. Em 1862, Alexandre Champcourtois, ele também tentou organizar os elementos, só que dessa vez ele colocou os elementos em ordem crescente de peso atômico e uma hélice espiral. Podemos dizer que era um parafuso, olha aqui. Começava a girar aqui uma hélice ia descendo e ele foi colocando esses elementos nessa hélice. O que ele verificou é que os elementos que ficavam um embaixo do outro, aqui ó, lítio, sódio e potássio, eles tinham propriedades semelhantes. Berílio, magnésio e cálcio tinham propriedades semelhantes também. Ok? Essa tentativa ficou conhecida como parafuso telúrico, né? Era um pouco mais complexa, mas foi uma tentativa que não durou muito. Em 1864, John Newland também tentou organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, olha só, ordem crescente de massa atômica. Só que dessa vez ele usou as escalas da nota musical, as 7 notas musicais, e ele chamou de primeira oitava. Então ele colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica, chamou de primeira oitava, depois ele colocou de novo 7 elementos, chamou de segunda oitava. Por que oitava se eram 7 elementos? Porque a partir do oitavo já havia uma repetição. Por exemplo, hidrogênio semelhante ao flúor, na segunda aqui, lítio semelhante ao potássio, berílio semelhante ao magnésio, bório semelhante ao alumínio. Então essas eram as oitavas de Newland, como ficou conhecido essa organização, tá bom? Então essa foi a terceira tentativa de organizar os elementos químicos. Vamos agora falar de Mendeleev e Jules Meyer, 2 cientistas que chegaram praticamente às mesmas conclusões, um independente do outro, cada um em seu país, mas o trabalho de Mendeleev foi mais reconhecido, mais detalhado, tá bom? Mendeleev chegou à primeira tabela periódica. Então temos aqui uma foto, um pedaço da primeira tabela periódica. Não é a tabela que nós usamos hoje, fique claro, tá bom? Mas já foi a primeira tabela mais bem organizada que surgiu. Lembra que nós já vimos algumas tentativas? Essa foi a melhor, tá bom? A Mendeleev chegou à primeira tabela periódica
porque ele conseguiu verificar que existia uma periodicidade nas propriedades dos elementos. Ele conseguiu descobrir essa repetição das propriedades, né? Que era a base para a organização, era justamente essa repetição das propriedades. Então ele conseguiu perceber essa repetição e surgiu assim a primeira lei periódica. Então temos aqui um fato muito importante, diferente das outras tentativas, ele organizou baseando-se numa lei periódica. Quando você organiza os elementos, né, em ordem crescente de massa atômica, ó, isso aí já havia sido tentado anteriormente, só que o trabalho dele foi mais detalhado. Ele conseguiu essa lei periódica. Então ele organizava os elementos em ordem crescente de massa atômica e ele percebeu essa repetição, essa periodicidade, tá? Periodicidade é justamente a repetição. Então nós temos aqui uma tabela organizada em séries, ó, você tem aqui séries e você tem grupos, olha aí, grupo 1, grupo 2. Os elementos que estavam no mesmo grupo, eles teriam propriedades semelhantes. Mesmo grupo, propriedades semelhantes. Tá entendido? Então a tabela de Mendeleev, ela foi revolucionária, tá bom? Só não é a tabela que nós usamos hoje porque ele errou bem aqui na massa atômica, tá? Os elementos eram organizados por massa atômica, pois nesta época da tabela dele, a base de reconhecimento dos elementos era a massa atômica, tá bom? Usava-se a massa atômica para reconhecer os elementos. Então a tabela dele foi revolucionária, tão revolucionária que existiam lacunas nessa tabela, porque não tinha elemento aqui. Só que esse elemento, segundo as ideias de Mendeleev, ele existiria, ele seria descoberto, né? Não existia ainda naquele momento, mas devido a essa lacuna aqui, esse elemento deveria existir, e realmente isso foi comprovado posteriormente, ok? Então essa tabela foi fundamental para se chegar na tabela que nós usamos hoje. Então, a tabela de Mendeleev, apesar de não ser a tabela que nós usamos hoje, ela foi fundamental para se chegar na tabela atual, ok? Então isso é importante. Chegamos agora a um cientista muito importante para o surgimento da tabela periódica, Henri Moseley. Em 1913, ele criou o conceito de número atômico. Qual é a importância do número atômico? Nós estudamos isso em estrutura atômica. O número atômico corresponde ao número de prótons do átomo. E esse número de prótons é o que identifica o elemento químico. Então, os elementos químicos passaram, neste momento, a ser identificados através do seu número atômico e não pela massa atômica como era usado antes da criação do número atômico. Tá ok? Tá entendido? E isso foi fundamental para a criação da lei periódica atual. Porque a lei periódica usada na tabela de Mendeleev, lembra disso que nós vimos? Organizava os elementos em ordem crescente de massa atômica. Esse foi o erro de Mendeleev, porque não existia o número atômico ainda. A partir desse momento da criação do número atômico e a atualização da lei periódica, olha, isso é importante, a lei periódica atual. Está aqui a lei periódica, ela organiza os elementos em ordem crescente de número atômico. Então, essa que é a lei periódica atual, tá? Ainda nos dias de hoje se usa essa lei periódica. E quando você organizou esses elementos em ordem crescente de número atômico, percebeu-se a periodicidade das propriedades, a repetição. É a mesma lei de Mendeleev, só que atualizada para o número atômico. Você pode perceber neste gráfico, né, nesse pedaço de gráfico aqui, que quando você organiza os elementos em ordem crescente de número atômico, vai haver uma repetição. É isso que você enxerga nesse gráfico, olha só. Essa parte aqui é a repetição, ó. Aqui tem de novo, ó. Aqui tem de novo, ó. Então, há uma repetição. Então, essa que é a importância de Moseley para o surgimento da tabela periódica. Nesse momento, com a atualização da lei periódica, nós teremos a tabela periódica atual, que veremos no próximo slide. Chegamos, então, depois de todo o histórico, à tabela periódica atual. Temos aqui a tabela atual, que não é feita para decorar, ok?
na maioria dos processos seletivos atuais, inclusive do Enem. No Enem nem a tabela é dada para você, porque todas as informações que forem precisas na questão, eles dão na própria questão, tá bom? Então, em outros processos seletivos, eles vão te dar uma tabela periódica para consulta. O importante é conhecer a estrutura da tabela periódica e não memorizá-la, tá bom? A tabela periódica atual, ela é formada por períodos, que são as linhas horizontais. Essa linha aqui, ó, isso aqui é uma linha horizontal, aqui tá um período, então período, ó, isso aqui é um período, isso aqui é outro período. Então, períodos são as linhas horizontais, são 7 períodos que existem na tabela periódica, somente 7. Essas duas linhas que estão aqui embaixo, essa aqui pertence ao sexto e essa aqui pertence ao sétimo. Então, você tem 7 períodos. A tabela também ela é estruturada em grupos ou famílias, que já são as linhas verticais. Essas linhas aqui, ó, são famílias ou grupos. Isso aqui é uma família, isso aqui é outra família, e assim sucessivamente, tá bom? Então, a tabela periódica atual, ela é estruturada em períodos e famílias ou grupos, tá? Os períodos também são chamados de séries, tá? Cuidado que ele pode usar outro nome na questão. Série é a mesma coisa que período. E os grupos ou família, você chama de grupo ou família, tá bom? Vamos agora entender a importância dos períodos na tabela periódica. Como nós já vimos, o período são as linhas horizontais. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. E a tabela apresenta 7 períodos, como já mostrei para vocês, tá bom? Agora, a importância do período é que os períodos correspondem ao número de camadas. Então, preste atenção para este fato, isso é muito importante. O período corresponde ao número de camadas ocupadas com elétrons, ou seja, o número de níveis eletrônicos que o átomo apresenta. Período equivale ao número de níveis de energia. Desta maneira, num simples olhar para a tabela periódica, você pode identificar o número de camadas que o elemento possui. Por exemplo, o elemento que está bem aqui, o lítio, ele apresenta 2 camadas eletrônicas, porque ele está no segundo período. Já o elemento boro, que está bem aqui, também tem 2 camadas, porque ele está no segundo período. Ficou claro isso? Um elemento aqui embaixo, que seria o frâncio, ele apresenta 7 níveis de energia, porque ele está no 7º período. Um elemento aqui, ó, localizado aqui, ele está no 5º período. Ele tem 5 camadas preenchidas com elétrons, 5 níveis de energia. Ficou claro a importância? Cuidado com a continuação do 6º e do 7º período que estão aqui embaixo. Ó. É uma continuação. Os elementos daqui, dessa primeira linha, todos eles têm 6 camadas, porque eles estão aqui no 6º período. A segunda linha aqui embaixo, né, está no 7º período, eles têm 7 níveis de energia. Então, ficou claro que nível é camada, camada é nível. Significa que os elementos que estão no 5º período, olha, todos os elementos do 5º período, todos eles têm 5 níveis de energia, 5 camadas preenchidas com elétron. Então, período é camada, camada é período. Nunca esqueça disso, tá ok? Vamos agora falar um pouco mais sobre os grupos ou famílias da tabela periódica. Atualmente, a numeração dos grupos ou famílias é feita do número 1 até o número 18. Essa é a recomendação feita pela IUPAC. Mas algumas tabelas ainda trazem uma numeração antiga, 1A, 2A, 3B, que dividia as famílias em A e B. Essa numeração é antiga, não é mais recomendada. Agora é de 1 até 18. Bom, é importante você saber que elementos que estão em uma mesma família, por exemplo, os elementos da família 18, todos têm propriedades semelhantes. Resumindo, família tem propriedades semelhantes, tá? Não esqueça nunca desse fato, tá bom? Todos os elementos que estão numa mesma família apresentam propriedades semelhantes. Já elementos de famílias diferentes
possuem propriedades diferentes. Isso é uma coisa lógica, tá bom? E além disso, cuidado que nós temos 5 famílias, olha, atenção aqui, 5 famílias, A1, A2, 16, 17 e 18, que apresentam nomes especiais, nomes característicos. E em algumas questões de processos seletivos, é usado justamente esse nome e não é dada a numeração. Então é importante você saber associar metais alcalinos, família 1. A família 1 é conhecida como metais alcalinos, menos o H, lógico. O H está aqui, mas ele não é dessa família, tá bom? Então, metais alcalinos, família 1, família 2, metais alcalinos terrosos, olha, terrosos, metais alcalinos terrosos, família 2, tá? A família 13 não tem nome, é a família do boro, porque o primeiro elemento é o boro, tá? A família 14 é o carbono, família do carbono, família 15 é o nitrogênio, tá bom? Não tem nome especial. Agora, a família 16 é calcogênio. Todos da família 16 são calcogênios. Família 17, halogênios. Cuidado que é parecido. Família 18, a família mais famosa, família dos gases nobres, a família 18. Então, é importante você conhecer esses 5 nomes, uma vez que mesmo que a tabela venha na sua prova, né, do processo seletivo que você vai fazer, do concurso que você vai fazer, esses nomes eles não vêm escritos na tabela periódica. Então é importante você conhecer esses 5 nomes, tá ok? Vamos agora resolver alguns exercícios para fixação e aprendizagem do conteúdo que nós vimos na aula, tá bom? Depois você poderá encontrar uma sequência de exercícios de testes de vestibulares na nossa plataforma. Um átomo neutro apresenta número de massa igual a 15. Então perceba que ele deu para você o número de massa dele, 15. E possui 8 nêutrons. Esse átomo corresponde, ele quer que você identifique que átomo é esse, que elemento ele é. E para isso você pode utilizar uma tabela periódica que está aqui do lado para consulta. A questão é que atualmente a tabela periódica ela é organizada através de número atômico. Você lembra disso? Você tem aqui o número atômico. Então significa que você vai ter que encontrar o número atômico para poder identificar que elemento é. Não é isso? Então, como você tem o número de massa e o número de nêutrons, você sabe que existe uma pequena fórmula lá de estrutura atômica dada para vocês, ó. A igual a Z mais N. Então está aqui, ó, o número atômico, bem aqui, ó, o Z. Então você joga aqui o A, ó, o A é 15, o número de nêutrons é 8 e você vai conseguir achar o número atômico. E achando o número atômico, você consegue, com uma tabela periódica, identificar o elemento, já que nós não temos a obrigação de decorar qual o número atômico de todos os elementos químicos. Tá entendido? Então você vai lá fazer, ó, 15, 8, tá bom? Número de massa, número de nêutrons. Fica só o Z. Você passa o 8 para o outro lado, vai ficar 15 menos 8. Aí você tem o Z igual a 7. Então você tem 7 prótons, o número atômico dele. E com o número atômico você vai na tabela procurar, ó, o número atômico 4, ó, 5, número atômico 7, está bem aqui, ó, nitrogênio. E aí é só marcar a alternativa, letra A, e correr para o abraço, tá entendido? Bom, vamos ver se tem mais uma questão. Temos mais uma questão aqui. Exercício de aprendizagem, tá? Marque a alternativa que apresenta somente elementos com propriedades semelhantes. Olha aí, cobrando de você que você saiba quando é que os elementos têm propriedades semelhantes. A tabela para consulta está aqui, ó, uma tabela com todas as famílias. Então, quais elementos têm propriedades semelhantes? Como nós já vimos durante a aula, os elementos têm propriedades semelhantes quando eles são da mesma família. Então, é só você procurar aqui na alternativa quais os elementos são da mesma família. NO, olha, NO já é família diferente. O N está aqui, o O está aqui. Então, está fora. Potássio, está aqui o potássio, ó, potássio. Cálcio, cálcio e potássio são famílias diferentes, está fora. Porque para ter propriedades semelhantes, eles têm que ser da mesma família. F, está aqui o EF, ó, vem aqui, ó, família 17. Cloro, família 17 também. Bromo, família 17 também. Então, está aqui, ó.
Flu, cloro, bromo, tudo na mesma família. Então, essa aqui é a alternativa correta para marcar. Tá certo? Então, você tem aqui, resolvendo mais uma questão de aprendizagem. Marque as alternativas, muita atenção na hora que você estiver lendo alguma questão. Marque as alternativas que apresentam somente relações corretas entre elemento e sua família. Como ele fala as alternativas, provavelmente tem mais de uma alternativa que pode estar correta, tá bom? RB, metal alcalino terroso. Então, procurando o RB na tabela, lembrando que nós temos uma tabela para consulta, é desta maneira que eu vou trabalhar com meus alunos. Agora, lógico que tem processos seletivos que não dá tabela. Aí essa questão ficaria um pouco mais enjoadinha. Teria que conhecer essas famílias. Mas no nosso caso, vamos trabalhar com tabela periódica. Aí basta você conhecer as famílias. RB, está bem aqui o RB, ó. Ele está na família 1. Metal alcalino terroso, está errado. A família 1 é metal alcalino. Família 1, metal alcalino. Só teria que lembrar desse fato. Magnésio, vem aqui o magnésio, ó. Ele fala metal alcalino, está errado. Magnésio está na família 2. Família 2 é metal alcalino terroso, tá bom? E não alcalino. Oxigênio, tá aqui o oxigênio, ó. Vem aqui, ó. Família 16, ele fala que é um calcogênio. Tá certo, é um calcogênio. Família 16 é a família dos calcogênios. Então, a alternativa C está correta. Cloro, halogênio. Bem, o cloro está bem aqui, ó. Cloro, bem aqui na tabela. Família 17. Realmente é a família dos halogênios. Também está correto. Mais uma correta. F. É o flu, gás nobre. Bem, o F está bem aqui, ó. Está na família 17 também. Família 17 não é gás nobre. Tá? Gás nobre é a família 18. Então, nesse caso, está errado. Então, nós temos duas alternativas, C e D, correto. Ok? Chegamos ao fim da aula 1 de classificação periódica. Gostou da aula? Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Querendo testar seus conhecimentos e fazer exercício? Visite nosso site